E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre delírio hoje, uma conversa rápida, um resumo. Lembrando que é um canal informativo sobre assuntos médicos e de saúde em geral. Sempre é bom consultar um médico, e como eu coloco ali o aviso sempre, independente do que você vê aqui, ok? E as informações aqui, dependendo do ano que você está vendo, podem estar desatualizadas, então é importante sempre atualizar. Por isso a importância de um médico, seja ele presencialmente ou de uma maneira de teleconsulta, né? Então, dados os recadinhos aqui iniciais, vamos entender um pouco o que é o delírio, né? Então, o delírio, ele é um estado confusional agudo e flutuante. Muito importante destacar, eu até coloquei ali em vermelho, porque não vai ser uma coisa arrastada, não vai ser uma coisa que vai piorando, piorando e piorando. É um estado agudo, certo? Então é uma coisa abrupta e que vai flutuar, ou seja, ela vai e ela vem, né? Então, como ali é a definição, é uma alteração aguda da função cognitiva e do nível de consciência. Então, o paciente ele pode ter certos sintomas que vão alterar esse nível de consciência e tem um prognóstico ruim. E é muito importante saber a diferença de fatores de risco e fatores precipitantes, né? Fatores de risco são pacientes que têm uma maior probabilidade de desenvolver, vamos dizer assim. Então, idoso do sexo masculino, paciente que já tem um histórico de demência, paciente que está acamado, né? Que já tem um déficit cognitivo prévio, que teve uma lesão neurológica prévia, por exemplo, um infarto, né? Um prejuízo sensorial, né? Infarto não, AVC, né? AVC. E fatores precipitantes são as causas, né? Fatores que mudam a homeostase. A homeostase, vamos resumir assim, vamos de maneira grosseira, falar que seria o status quo ali. A homeostase seria a base, o estado que o paciente se encontra funcionando tipo, de maneira fisiológica, vamos dizer assim, sem ter uma alteração. E quando você altera esse estado basal desse paciente, como uma infecção, um AVE, uma internação, um pós-operatório, né, com medicamentos que podem alterar essa homeostase, seja o medicamento em si ou a quantidade deles, que seria um paciente polifarmácia ali que usa 4, 5 ou mais medicamentos, né, ou o paciente que está invadido com catéter, com uma sonda e que tem dor, que tem desidratação, por isso que ali o acamado vai entrar, por exemplo, né, como um fator de risco, ok? Então é muito importante saber o fator de risco e o fator precipitante, a causa, né? E o que a gente vai ter de clínica desse paciente? Como eu falei aqui, é um estado de quadro agudo e flutuante, que tem que ter um déficit de atenção e um pensamento desorganizado e alteração do nível de consciência e desorientação. O que mais que esse paciente pode ter? Amnésia, ilusão e alucinação, tá? Lembrar que ilusão é uma coisa que o paciente enxerga que existe e que ele está enxergando de maneira diferente. Então, por exemplo, eu estou no hospital e daí tem uma cama do meu lado. Eu estou acamado, tem uma cama do meu lado. Eu estou vendo essa cama como se ela fosse um bicho, um monstro, uma coisa específica. Então, é uma coisa que existe, que eu estou tendo como se fosse uma ilusão de ótica ali em cima. E a alucinação é uma coisa que não existe, que eu estou enxergando. Então, não tem nada ali do meu lado, não tem cama, eu estou numa sala vazia, sentado, e eu estou vendo um monstro ali, entendeu? E tem também a alteração do sono, ciclo vigília, que daí só tende a piorar as coisas, né? Então, sono, ciclo vigília, ok? E como é que a gente faz o diagnóstico? Por meio dos critérios do CAN e CU, você pode dar uma pesquisada ali, nos critérios e no documento, mas é por meio daqui que se baseia. Então você tem, como eu disse, aquela alteração aguda e flutuante do estado mental, com déficit de atenção e com pensamento desorganizado ou alteração do nível de consciência. Aqui a gente fecha os critérios diagnósticos para o delírio. E quais são os tipos que a gente pode ter? O hiperativo, o hipoativo e o misto. É bem dedutivo isso. Então o hipoativo é o paciente que está mais calmo, né? Mais apático, com sono, lento, e o hiperativo é o contrário, aquele que está agitado, está quebrando tudo, está xingando todo mundo. E o misto, né, que vai flutuando ao longo do dia, como a própria doença flutua, né? E o tratamento basicamente, você sempre se atentar aos fatores, seja os fatores de risco, os fatores
predisponentes, desencadeantes, né? Pode fazer exame complementar para tentar investigar uma causa secundária ao delírio. Sempre olhar a medicação do paciente, ver se ele está usando alguma coisa, se ele é polifarmácia, se ele está hidratado ou não, né? Naqueles casos de hiperatividade, a gente pode tentar dar um antipsicótico em baixa dose, só em casos de hiperatividade e só em casos de na crise, vamos dizer assim, te dá o haloperidol. Não é aconselhável e não se dá continuamente, é só em casos de SOS. E para evitar fator de recorrência, tem que dar uma olhada naqueles fatores de risco. Então, aproximar o paciente daquela homeostase que eu comentei, você deixar ele com óculos, você hidratar esse paciente, fazer ele se mexer, se possível fazer ele andar, certo? Revisar a medicação, sempre cuidar desse paciente, ok? Então, muito obrigado e lembre-se, pessoal, é sempre um vídeo informativo e pode, de acordo com o tempo ou o ano que você vê esse vídeo, ele está desatualizado. Sempre procure um médico, tá? E as informações mais atualizadas possíveis em fontes confiáveis, ok? Muito obrigado até aqui. Se você gostou do vídeo, já sabe, curte. Comenta o que você achou, se você já conhecia isso aí, né? Compartilha com alguém, se possível, e se inscreve no canal que a gente vai tentar trazer um resuminho assim das doenças para melhor entendimento, ok? Até mais. Obrigado, pessoal.